Meus irmãos e minhas irmãs, com o domingo de hoje, nós chegamos ao último domingo do tempo comum e último domingo do ano. No próximo domingo, nós começamos com o Advento, um novo ano litúrgico. E nós concluímos esse ano afirmando que nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei do Universo. Afirmar que Ele é o Rei do Universo é dizer que Ele reina sobre todos nós. É o reino absoluto de toda a obra da criação, de todo o universo. É Ele o nosso Deus e Senhor. Com diversas imagens, a liturgia de hoje vai nos recordar isso. Já na primeira leitura, na primeira oração, a coleta antes da primeira leitura vai dizer: Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas vos glorifiquem eternamente. É Ele que é o Filho reconhecido pelo Pai, que recebe a missão de restaurar, de salvar todas as coisas, todo o universo. A primeira leitura do livro de Daniel vai falar de um filho do homem que se apresenta diante do ancião. Jesus se apresenta muitas vezes com este título, Filho do Homem. E que o Filho do Homem, o título messiânico que Jesus prefere, evoca duas realidades. Aquela realidade sofrida, quando ele diz assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, que é pobre, que é a realidade do livro de Ezequiel, mas tem essa imagem gloriosa. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Dizer Filho do Homem é dizer que ele assume a nossa identidade, é um filho da nossa humanidade, mas também é filho de Deus. E então ele glorifica a nossa humanidade, fazendo com que ela seja divinizada. E então, esse Filho do Homem se apresenta diante do ancião, e a ele é dado o poder, a glória e a realeza. Todas as nações e línguas devem servi-lo. Seu poder é um poder eterno. É este o poder que recebe Jesus. Claro que a liturgia de hoje vai nos responder qual espécie de poder é este poder que Jesus recebe. Mas que, enfim, a primeira constatação é que ele recebe um poder. Hoje, a segunda leitura, ela vai atribuir a Jesus diversos títulos. E é justo que nós reflitamos sobre eles neste domingo que nós reconheçamos a realeza de Jesus. Jesus Cristo é a testemunha fiel, é o mártir fiel, é aquele que é fiel ao Pai, que é fiel também à humanidade para nos salvar. O primeiro a ressuscitar, não o único, mas a primícia, aquele que primeiro desabrocha numa vida imortal. O soberano dos reis da terra, é ele o Senhor. Não é os reis dessa terra, os poderosos dessa terra nada podem, nada valem, são feitos do mesmo barro que nós somos feitos. Nós nos esquecemos muitas vezes diante do poder do mundo disso. São feitos do mesmo barro. Às vezes, quando eu penso nos santos da igreja, os grandes santos que chegaram assim, São Francisco, diante de Otão IV, que foi a Roma para ser coroado e estava indo para o que hoje é a Alemanha, ele para o cortejo vai falar assim: homem, a tua glória durará pouco. Esse profetismo que tantos santos tiveram, tantos cristãos que fizeram ver que, olha, o poder desse mundo que nós ficamos bajulando e ficamos boquiabertos diante dele, não é nada diante da soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. O que fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Olhai, ele vem com a nuvem, e todos os olhos o verão, também aqueles que os transpassaram. Isso é o texto do Apocalipse. O Apocalipse, o livro de Daniel, é um texto apocalíptico. E o livro do próprio Apocalipse é o Apocalipse único do Novo Testamento. Seja da primeira leitura como a segunda, nós vemos este Filho do Homem, que é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que o próprio Jesus aceita essa imagem para si, e na segunda leitura é o próprio Senhor Jesus que é chamado de soberano de todos os reis da terra. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E então é isso que nós hoje somos chamados a professar na nossa liturgia. Mas é o próprio Jesus, a autoridade maior,
a autoridade das autoridades, que no evangelho de hoje ele admite a sua realeza. E é interessante que nós ouvimos hoje um texto do momento do início da via sacra de Jesus. Ele está diante de Pilatos, Pilatos que se considera o grande, e ali diante dele está alguém sobre quem ele pode decidir sobre a vida e a morte. E então, Pilatos vai perguntar a Jesus: tu és o rei dos judeus? Porque assim o estavam chamando. E Jesus vai dizer: estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram? Não basta que nós digamos de Jesus aquilo que outros nos disseram. É preciso uma experiência pessoal, uma experiência de vida e de salvação. Não basta que nós passemos a nossa vida repetindo aquilo que nos disseram dele. É preciso que nós tenhamos consciência que é ele o Senhor, que é ele o Rei. Na verdade, Pilatos não podia chegar àquilo que é a realeza de Jesus, faltam os conceitos de base, mas nós fomos formados desde cedo como cristãos. E então Jesus agora vai continuar e vai dizer uma segunda resposta a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Muitas vezes esperavam no tempo de Jesus o Messias que fosse o rei deste mundo. Jesus não aceita esse título Messias para escapar dessa imagem de um reino deste mundo. Na verdade, o pensar de um reino deste mundo é querer usar as categorias do mundo para aplicar ao nosso Deus. Muitas vezes os cristãos cometeram este erro, aquele de querer evangelizar este mundo com as categorias deste mundo e que acabaram se mundanizando como aqueles que eles queriam combater. Jesus não aceita somente uma sucessão de um reino pelo outro. Muitas vezes o poder deste mundo é só isso, uma sucessão de uma pessoa pelo outro para acabarmos nos mesmos desmanteiros, nas mesmas injustiças. Não, Jesus vai propor uma nova categoria evangélica de reino, de rei, de reinado. Então, Pilatos vai dizer: então tu és rei? E Jesus vai responder: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Jesus não foge do título de rei, mas já afirmou antes, não é deste mundo. Mas faz uma ligação do reino com a verdade. O reino é um testemunho da verdade, e a verdade é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E continua: todo aquele que dá testemunho da verdade, o testemunho do Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, escuta a voz do seu Rei, mesmo quando ele está para ser entregue na cruz, porque é ali que ele manifesta a sua realeza. Irmãos caríssimos, as orações outras que estão na nossa liturgia de hoje, vai na oração depois das oferendas dizer assim que ele, o rei, conceda paz e união a todos os povos. É esse o nosso pedido fundamental diante do nosso rei e Senhor hoje, que ele nos conceda paz e união. E ainda mais, a oração que fazemos depois da comunhão vai dizer: alimentados pelo pão da imortalidade, nós os pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Para esta vida, nós pedimos ao nosso Rei que nos dê paz e união, mas não nos basta essa vida em paz e união. Nós queremos estar com ele, no reino onde não haverá mais dor, não haverá mais pandemia, não haverá mais sofrimento, não haverá mais guerra, não haverá tristeza, não haverá desunião. É lá que nós queremos reinar com ele. E aqui nós fazemos a estrada deste reino, não buscando a glória do mundo, porque nós também não somos constituídos no batismo reis deste mundo, mas através do serviço, como ele, o Senhor, reinou nesta terra. Uma boa solenidade de Cristo Rei, boa última semana do tempo comum.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.